Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inspira, Não Pira. E hoje a gente vai falar sobre Deus. A gente vai falar sobre Deus no nosso relacionamento, nosso coração com Deus. Não quero que vocês pensem que isso é um episódio em qual a gente vai estar falando de religiosidade, de igreja, não. Eu quero falar da nossa relação com Deus, né? E antes da gente começar, eu quero agradecer os nossos parceiros, a Clínica Pele, né? Clínica de Dermatologia e Estética, onde eu faço meu botox, onde eu cuido da minha pele, e a Brave Idea, que é uma empresa de consultoria esportiva, de dieta e treino personalizados, da Gabi e do Daniel. Eles estão nos Estados Unidos, a empresa é americana, mas a gente atende clientes do mundo inteiro. Hoje eu convidei aqui um casal de amigos meus, a Kelly e o Pierre. Eles são pastores e eles são meus amigos de muito tempo. Eles me acompanham há nem sei de quanto tempo, desde que eu nasci eu conheço eles. E eles estão sempre comigo, me aconselham, me aproximam muito de Deus. E eu sempre falo para eles, né, que as pessoas deveriam conhecer Deus através deles, né? Então, gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, toparem estar aqui comigo, né? E eu quero que hoje as pessoas que estão nos assistindo, eu espero que vocês que estão assistindo a gente hoje ou ouvindo, que vocês possam conhecer o Deus que eu falo que o Deus que eles conhecem é um Deus simples. É um Deus simples, é um Deus bom, né? E eu queria que todo mundo conhecesse esse Deus, porque eu já recebi tantos recados, assim, agora já conversando com vocês, contextualizando vocês. Por que eu quis esse bate-papo com vocês? Porque eu recebo muitos recados de pessoas muito feridas, com uma ideia de Deus muito distorcida, né? Achando de um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que elas não são merecedoras. Muitas mulheres acham que elas não podem, né? Não podem se aproximar de Deus. Então, eu acho que a ideia é a gente bater esse papo. Muito obrigada por vocês terem topado, né? Por vocês estarem aqui. Sei que a Kelly é tímida, mas eu acho que vai ser muito gostoso. É isso aí. Nós que agradecemos a oportunidade, esse privilégio de nós estarmos aqui, né, meu amor? De estarmos aqui falando da palavra de Deus junto com você, que é nossa amiga e irmã em Cristo de muitos e muitos anos. Eu sou muito tímida, mas eu estou aqui por amor a você. E a Deus. E a Deus, primeiramente. Então, gente, vocês precisam apresentar Deus para uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus. E aí, vamos pensar, quem é Deus? Ela pode começar, pastor. Tá bom. Agradecendo, né? Eu acredito assim que a melhor forma de nós apresentarmos Deus é as pessoas entenderem que Deus não é o Deus que foi pintado ou apresentado desde quando a gente é pequeno. Porque eu acho que a pior forma de nós conhecermos Deus é quando nós somos pequenos e todas as pessoas que nós conhecemos, elas falam duas coisas que nos afastam de Deus. Primeiro, que não faz isso, senão Deus castiga. A gente já cresce com isso na cabeça. Então, de um Deus que castiga. E outra coisa é que as pessoas sempre falam, vamos orar pro Deus, Papai do Céu, que tá lá em cima, vai ouvir nossa oração. Então, você já se distancia, né? Você olha para Deus. Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Então, a gente sempre fala, vamos orar lá, vamos falar com o Papai do Céu que tá lá em cima. E quando a gente já cresce entendendo que se eu fizer algo de errado, Deus castiga. Uhum. E eu tenho que falar com Deus porque Ele está longe. Então, quando nós apresentamos o Deus, que não é o Deus que castiga e não é o Deus distante, é a melhor forma de apresentar a Deus, porque Deus é amor. E o objetivo de Deus é estar próximo, né? Ele não está longe, Ele está próximo para ouvir a nossa oração, o nosso louvor, aquilo que nós falamos. E Ele também não está com o objetivo de castigar, mas sim de ensinar. Então, quando nós apresentamos esse Deus próximo, que não quer castigar e que nem está distante, eu acho que é uma outra forma de você ver Deus e falar assim, não, peraí, esse Deus que eu aprendi dessa complexidade toda não é realmente esse Deus, mas é um Deus próximo e, na verdade, um Pai, como todos nós sabemos, que é uma referência maravilhosa para Deus, né? Uhum. É isso mesmo. E você, Kelly, se você tivesse que falar quem é Deus? Eu super concordo com ele, tudo que ele falou, mas eu falo assim que a nossa vida é o maior reflexo de mostrar quem é Deus, né? Igual você falou assim, todos precisam ver quem é Deus na vida de vocês, porque nós refletimos isso, nós refletimos a glória de Deus. E muitas vezes a gente passa em ambientes que não são religiosos e as pessoas falam assim, vocês têm algo diferente em vocês.
Quem conhece eles sabe do que eu tô falando, assim. Eles têm... você olha, você vê Deus na vida deles, é isso mesmo. Então, assim, eu acho que a maior diferença é nas nossas atitudes, é no nosso modo de falar, no nosso modo de agir mesmo, assim, onde a gente está, a gente tem que refletir a glória de Deus. Isso que é, pra mim, o primordial, aonde eu estiver, mostrar Deus através da minha vida primeiramente, entendeu? Esse é o primeiro passo. E por que vocês acham que existe tanto essa questão das pessoas criarem barreiras, assim, né, para Deus mesmo? Eu vejo que eu recebo muitos recados assim, eu queria tal coisa, mas eu acho que Deus se esqueceu de mim. Mas Deus não tá me ouvindo, Deus não me ouve. No passado eu fiz tal coisa e aí Deus não vai me atender agora. Por que a gente... essas barreiras que a gente tem com Deus, assim, como se Deus fosse muito difícil, né? Muito difícil da gente falar. Tem o jeito certo de orar, tem o jeito certo, você tem que orar de tal jeito, em tal lugar. Por que vocês acham que existe isso? Eu vou contar uma experiência que a gente teve recentemente, que nós temos uma reunião quinzenal num lugar, e eu até testemunhei de uma coisa simples para mim. O Pierre até falou assim, não é simples, amor, é uma coisa grande, porque é sobre o tempo, a previsão do tempo, que nós trabalhamos com o clima-tempo todos os dias, né, porque nós temos campo de futebol, e aí, ia estar chuva, aqui em Londrina tá chovendo muito, intensamente, agora que deu uma estiada um pouco, e nesse dia tem uma festa de aniversário onde a gente tem, né, o nosso negócio, e eu comecei a orar, e a previsão tava 100%. De chuva. 100%. A probabilidade de chuva 100%. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, eu sou tão pequena, no meio de milhares e milhares de pessoas, mas que o Senhor escute a minha oração, né? Porque tem uma criança envolvida, é uma festa de aniversário, tem um evento para acontecer e precisa estar um clima legal. Não precisa estar aquele solão, mas chuva e acabar com a festa da criança. E eu comecei a orar, olhei pro céu, falei assim, ai Deus, eu sei que eu não sou nada diante do Senhor, mas que o Senhor venha escutar o meu clamor. Isso foi na semana retrasada, no domingo retrasado, né? E eu orando e amanheceu chovendo. Mas tudo bem. Eu amanheci louvando do mesmo jeito. Eu não fiquei ingrata por aquilo. Louvei ao Senhor. De repente, começou a abrir o tempo. Assim, do horário, né, da festinha que ia ter lá no nosso local, começou a abrir o tempo. E nisso a gente começou a ver a mão de Deus. Abriu o tempo, estiou e fez aquele clima gostoso, assim. E eu falei, Deus, obrigada, porque entre milhares e milhares de pessoas o Senhor escuta. Uma oração tão simples, o Senhor nos escuta e Ele nos atende. Assim, não precisa ser, assim, aos olhos humanos, grandioso, né? Mas para mim foi grande, entendeu? Sim. Que para muitas pessoas pode ser pouco, mas para mim foi grandioso, para nós, né, amor? Foi uma oração, assim, que foi, assim, muito gratificante, porque tava a probabilidade de 100% de chuva. E a gente orou intensamente. E o Senhor escuta a nossa oração. Não importa o tamanho, se é pequenininho nos seus olhos ou grandão, assim. Deus escuta. Deus está atento a cada petição. E como que, assim, eu vejo que também, eu tô pensando sempre nas perguntas que eu recebo muito das minhas seguidoras. Existe muito a questão de como orar. Eu não sei orar. Eu não sei orar, como que eu vou orar, como que eu vou falar. E qual que é o jeito de orar? Tipo assim, para uma pessoa que tá assistindo a gente que ela não orou. Às vezes ela não cresceu num lar cristão, ela nunca ouviu falar de Deus. E ela sente a necessidade, ela sente esse desejo e ela não sabe como orar. Ela precisa ir para uma igreja orar, ela precisa fazer uma oração específica, ela precisa seguir, né? Como que tem que orar? Assim, pegando o gancho nessa e na outra, né? Eu acredito, assim, que o maior erro das pessoas é achar que Deus existe um ritual ou existe uma maneira correta de se achegar a Deus. É como a Kelly mesmo estava falando, né, amor? É a questão da oração simples. É a questão de você ser você mesmo, sabe? Quando a gente parte de um princípio que Deus nos conhece completamente, então não existe, a minha oração, eu tenho que fazer uma oração bonita, porque eu tenho que fazer uma oração assim, ó, assado. Não, a gente tem que falar aquilo que está no nosso coração. Porque muitas pessoas, às vezes, fantasiam ou maquiam demais uma oração e para chegar no objetivo final, que às vezes pedir alguma coisa, colocar alguma coisa diante de Deus. E nisso Deus já está sabendo que tudo aquilo ali é só uma maquiagem para chegar no objetivo real. Então, no momento que a gente tirar
essa questão da nossa cabeça de querer, muitas vezes, fantasiar muito ou se preparar muito para chegar diante de Deus, nós vamos entender que Deus é simples. Ou seja, Ele quer ouvir a nossa oração como nós queremos orar naquele momento. Nós queremos falar. Tem dia que nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Tem dia que nós vamos chegar chorando diante de Deus. Tem dia que nós vamos chegar sorrindo. Tem dia que nós não vamos falar nada. E mesmo assim, Ele vai saber o que se passa no nosso coração. Então, para essas pessoas que acham que às vezes precisam de uma forma toda especial para chegar diante de Deus... Tem gente até que acha que precisa de uma outra pessoa para orar por ela, né? Assim, então... Deus é simples. Simples. Sim. É que eu falo, Deus ele está disponível a todo momento, a toda hora, para quem quiser. Muitas vezes as pessoas que não se achegam a Ele, né? E no momento que você abrir seus lábios, né, o seu coração e falar do seu jeito, da sua maneira, com sinceridade de coração, pode ter certeza que Deus está ouvindo. É isso aí. E como que, aí pensando nesse ponto, esse é um outro questionamento que também, até eu já tive, hoje eu não tenho mais, mas assim, quando a gente entende que Deus está disponível, Deus está sempre ouvindo a gente, como que a gente entende quando Deus fala não? Quando Deus, se Ele ouviu a minha oração, por que que eu não ouvi nada dele? Porque, aqui é fazendo um gancho também, as pessoas acham que ouvir Deus... É tipo, Isadora, uma voz muito sobrenatural, muito diferente. E pra mim, eu não sei, vocês contam como é a experiência de vocês, mas pra mim, quando eu falo que Deus falou comigo, eu aprendi a entender isso no meu coração, que vem como um pensamento. Mas que eu sei que aquele pensamento não é meu e eu sinto, eu me sinto arrepiada, eu me sinto emocionada. Então, assim, tem muitos momentos que eu sei que Deus falou comigo. Por exemplo, na maternidade, essa é uma coisa que sempre acontece comigo. Eu não tenho tempo. Não tem tempo de sentar e falar que eu vou ler um tempão a Bíblia, que eu vou pegar, fechar meu quarto, vou louvar e vou orar. Eu não consigo fazer como era antes de eu ser mãe. Toda hora tem alguém precisando de mim e tal. E esses dias eu tava naquela correria, naquela coisa. E eu pensei, falei, Deus, eu não tenho tempo mais nem de orar direito. Eu não tenho tempo mais nem de orar. E na mesma hora, Deus falou comigo, mas assim, e foi bem isso, assim, isso que você falou sobre Deus estar disponível e a gente não ter muita coisa. Tipo, mas você tá orando, você tá falando comigo, desse jeito aí. Quando você tá cuidando dos seus filhos e no pensamento você tá, nossa, Deus, que vontade de entrar no quarto e ler a Bíblia. Eu sei que você tá, eu sei do seu desejo, eu sei do seu coração. E aquilo me deu uma paz, assim, que eu falei, ai, gente, Deus me conhece tanto que Ele sabe, né, do meu desejo, da minha correria. Eu não preciso nem justificar isso pra Ele, porque Ele sabe. Então, assim, às vezes a gente pensa que, uma oração é você ir pro seu quarto, se ajoelhar, fechar. Óbvio que isso também existe, isso também é bom. Mas, às vezes você tá lá no trânsito e você tá pensando, Deus, me ajuda nisso aqui. E isso é oração também, né? Com certeza. Que eu acho que as pessoas têm muita ideia de que assim, eu não sei orar, eu não sei como chegar em Deus, eu não sei como falar com Deus, como se Deus não fosse ouvir. Então, a oração para vocês é a gente falar com Deus. Exatamente. Eu acho que... eu tenho a certeza que o grande erro do ser humano é não dar o crédito para Deus naquilo que vem dele. Porque eu falo assim, igual, você tá amamentando, você tá falando com Deus. Você tá tomando banho, você tá falando com Deus. Então, muitas vezes nós estamos orando, só que nós não percebemos que nós estamos orando. Mas Deus está recebendo a nossa oração. Por isso que muitas vezes nós recebemos coisas que vêm de Deus, que a gente fala assim, eu nem pedi, mas na verdade você pediu. Pensou. Mas não foi naquele momento que você estava ajoelhado, não foi aquilo. Não, mas às vezes no seu carro, quando você estava dirigindo, quando você estava tomando seu banho, quando você foi deitar e de repente lembrou que tinha uma situação que precisava resolver. E Deus, como cuida de todos os detalhes, Ele viu, ouviu e respondeu. É porque Deus, Ele requer de nós um coração diante dele quebrantado. E se você tem esse coração, não importa do jeito que você tá. O que é um coração quebrantado? Pensando que pessoas que estão assistindo a gente, elas nunca nem ouviram talvez esse termo. O que é um coração quebrantado? Quebrantado é um coração aberto, disposto a ouvir a voz de Deus, assim como você. Né? Que você falou assim, que você ouviu a voz de Deus e você sente arrepio, você sente a paz. Você se sente tocada, né? Você tá aberto para receber aquilo de Deus, entendeu? Não é aquele coração duro, né, que tá fechado, não é de Deus. Então,
Não é Deus que está falando comigo. Pode estar movendo céus e terra, mas não é de Deus, entendeu? Uma vez teve uma situação minha que eu sempre conto, eu fiquei com muita raiva quando uma pessoa comentou uma coisa assim, foi assim. Vou contar rapidinho a história. Acho que eu já contei pra vocês essa história. Quando eu tenho um irmão e ele teve gêmeas. E aí, quando elas nasceram, elas ficaram na UTI, daí, de repente, elas tiveram alta. E eu não estava esperando naquele dia que elas teriam alta, né? E aí ele me falou, ó, a gente teve alta, a gente tá indo pra casa, vai lá pra você conhecer elas. E eu fui enlouquecida, né? E eu falei, tá precisando de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Tô indo então, tô indo agora. Ele falou, se você puder, passa na farmácia, compra pra mim só algodão, porque eu esqueci de comprar algodão pra limpar elas. Aí eu parei na farmácia, peguei o algodão e aí o Gabriel virou pra mim e falou assim, bem, vamos levar mais alguma coisa, né? Vamos chegar lá só com algodão, vamos levar fralda. Aí eu peguei um pacote de fralda, só que eu falei assim pra moça, eu falei, moça, minhas sobrinhas nasceram prematura. Eu preciso do menor pacote de fralda que você tiver, tipo, o tamanho, menor tamanho. Aí ela falou, essa aqui. Aí eu peguei um pacote. Tô na fila, o Gabriel gritou pra mim, tá levando a fralda? Eu falei, tô. Ele falou, mas você vai levar só um pacote? Leva 2. Aí eu falei, tá bom, tipo, não ia resolver a fralda deles ele levando 2 pacotes, né? Levei. Aí fui, cheguei lá no meu irmão, só que daí eu não sabia o número do apartamento para interfonar, porque eles tinham acabado de mudar. Então, e eu ligava pro meu irmão, ele não atendia, eu ligava, ele não atendia, e eu esperando lá embaixo. E eu esperei uns 15 minutos lá embaixo, né? Sem saber, eu não tinha como interfonar, não tinha porteiro. Nisso passou um moço. Ele não aparentava ser uma pessoa que mora na rua, mas era uma pessoa simples. Ele falou pra mim, moça, vocês têm um dinheiro para me ajudar? Eu falei, nossa, moço, não tem nada, né? O que você precisava? Porque às vezes eu tô só com cartão aqui, o que você precisa? Ele falou, moça, é uma coisa muito específica. Eu falei, o quê? Ele falou, um pacote de fralda, mas do menor tamanho que tem. Não. Quando ele falou aquilo, tipo assim, eu arrepiei inteira. Aí eu falei pra ele, moço, Deus mandou eu comprar a fralda pra você. E entreguei a fralda pra ele. E ele ficou tão... Tipo, ele não tava acreditando que eu tinha a fralda do tamanho que ele precisava ali e os 2 pacotes. E ele ficou assim, e ele ficou sem entender. E aí eu cheguei em casa e eu contei isso no Instagram. Eu falei, gente, tive uma experiência hoje que foi tão... Porque assim, na hora que ele falou assim, ó, uma fralda do menor tamanho que foi tem... Muito específico, né? Ele falou exatamente a frase que eu falei pra mulher da farmácia. Eu falei, moça, eu preciso de uma fralda, mas é do menor tamanho que tem. E aí uma pessoa mandou assim pra mim, mas se Deus fez você comprar a fralda, por que Deus precisou esperar ele sair na rua pra ele, tipo assim, pra ele... Por que Deus não pôs a fralda lá na casa dele? Tipo, por que Deus fez ele precisar sair de casa na rua pra pedir? Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, tem gente que não quer ver Deus, né? Você não quer ver Deus nas coisas, né? Nos detalhes. E Deus também fez isso porque você também se sentiu usada por Deus. Não, e talvez se Deus tivesse colocado a fralda lá na casa dele, nem o moço pensaria que Deus teve o tamanho cuidado com ele de dar a fralda, Deus tem né? os meios, as maneiras dele trabalhar, nós não entendemos, né? Não é verdade? É que eu falo assim, o mal das pessoas é não dar o crédito para Deus. Eu acredito assim que todos nós já tivemos a experiência de passarmos por situações que nós tomamos decisões porque nós falamos, alguma coisa me disse, alguma coisa me fez tomar essa decisão. Aí eu senti que não era para mim ter feito, eu senti que não era para ter ido, eu senti que era para ter comprado. E geralmente a pessoa fala assim, foi um sexto sentido, eu senti, mas nunca dá o crédito para Deus. Agora, quando a pessoa começa a entender que isso são sinais de Deus e é Deus falando através de coisas, de situações, ela começa a ouvir cada vez mais a voz de Deus. E cada vez mais Deus se torna real na vida delas. Então, acho que quando nós começarmos a dar o crédito para Deus, realmente, quando é dele, as coisas vão mudar verdadeiramente na vida de cada pessoa. Tem uma coisa que você já falou para mim e mudou, foi divisor de águas, assim, na minha vida espiritual. Que você falou assim para mim uma vez, Isa, o que é de Deus traz paz no seu coração. E aquilo, assim, mudou total para mim. Porque eu comecei a entender que Deus, a gente não precisa... Às vezes a gente fala assim, Deus, me dá um sinal. Aí a gente quer que Deus desça na terra. Desça na terra e abra o mar ali pra você. Pra gente quer aquela coisa, né, extraordinária. Falamos juntos. E às vezes, só aquele sentimentinho. Agora mesmo, o Lucas fez a cirurgia, ele tinha que fazer 2 cirurgias. E aí eu não tava em paz de fazer uma das 2. E o meu marido também não. E eu falei, quer saber? Eu vou desmarcar essa, vai fazer só outra. Porque eu só vou fazer quando eu estiver em paz. Porque
eu não tava. Era completamente sem sentido. Já ia fazer a outra pra mim, não ia mudar, mas eu não tava em paz dele fazer a outra. Eu e meu marido, a gente não tava pensando igual, a gente tava, sabe assim, discordando. Eu falei, não vai fazer só essa aqui, porque eu não quero que ele faça uma coisa e ele pensa, ele é nosso filho. Com nós dois, sem estar concordando, eu falei, não, quando for outro momento e a gente tiver paz no coração, a gente faz. Então, isso é muito verdade. Fala um pouco sobre isso, né? Essa paz que Deus dá. Na verdade, eu vou passar essa bola. Eu vou falar depois que ela fala, porque eu aprendi com ela. E ela realmente, ela tudo é em paz. Eu aprendi. A gente fica nervosa. Às vezes, a Kelly, coitada, ela sabe tudo meu, né? Tudo meu passa por ela. E aí, às vezes, eu tô super ansiosa, às vezes eu tô super angustiada com alguma coisa. Daí, às vezes, eu já penso assim, nem vou falar com a Kelly. Porque eu for falar com ela, ela vai falar, Isa, fique em paz. Eu falei, eu não tô tão ansiosa que eu não vou conseguir ficar em paz, né? Então fala um pouco, Kelly, sobre essa paz que você tanto conhece. Eu vivo diariamente nessa paz que excede todo entendimento. Porque pode estar tudo de ponta cabeça. É nessas horas que nós temos que descansar em Deus. Isso é a paz. Porque pode estar tudo desmoronando. Mas quando você descansa em Deus, entrega todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, essa paz que ninguém entende, vem de Deus, vem do alto. Até hoje eu tava vindo no carro falando com o Pierre, eu falei assim, amor, calma, respira fundo, que aconteceu uma situação que ele ficou um pouco mais agitado, né? Um pouquinho mais agitado a pessoa. E eu falei assim, não vai adiantar nada, relaxa, vamos viver um dia de cada vez e fica tranquilo, respira fundo e bora lá. E é essa paz. E a gente tem que transmitir. E isso não é fácil, porque o que ele tá vivendo... Você acha que isso é uma escolha? Ou é um dom? É uma escolha. Porque eu poderia escolher estar junto com ele nessa ansiedade, nessa aflição. Porque o que ele está vivendo, eu também estou vivendo. Porque nós somos um casal, entendeu? Eu poderia também estar assim, né? Nessa agitação, pilhada. Mas eu escolhi respirar. Mas isso é o tempo também. Não é do dia pra noite, entendeu? Você ser assim. É uma escolha de vida que vai sendo... Conforme você vai caminhando com Deus, buscando a Deus nessa intimidade, em oração, como a gente já tem falado aqui nesse momento. Buscando também, né, na palavra. Isso é uma coisa que eu falo muito, que meu público é 94% mulher. Então, eu sempre acabo falando com as minhas seguidoras. Mas pode ser que, eventualmente, gente, tem um homem assistindo aí, me desculpe. Mas, assim, eu vejo muitos recados das mulheres sempre assim, eu não consigo não me preocupar. Eu não consigo não ficar ansiosa. E isso é uma coisa que eu aprendi também assistindo muitas pregações da Joyce Meyer. Que ela fala muito sobre a gente tem que escolher ter um posicionamento diferente. Então, quando a gente tá ali numa situação de ansiedade, né? A gente tá muito nervoso, muito ansioso. A gente tem que escolher quais pensamentos a gente vai alimentar. Né? Tem aquele livro Campo de Batalha da Mente dela. É muito bom, que ela fala muito sobre isso. Tipo, você vai estar com aqueles pensamentos, mas você tem que escolher o que aquilo vai... Quais atitudes você vai ter diante daquilo, né? Se você vai orar, se você vai conversar com alguém, se você vai louvar, se você vai buscar, né, uma palavra de conforto para tentar aliviar, ou se você vai agir de acordo com essa ansiedade. Que acho que é o mais difícil. A gente ter esse controle de eu tenho essa ansiedade, mas eu não vou deixar isso se transformar em uma atitude, entendeu? Eu acredito muito que o poder da escolha, na verdade, é o livre-arbítrio. A gente sempre ouve falar no livre-arbítrio. O livre-arbítrio, as pessoas confundem. Elas acham que é assim, eu posso fazer o que eu quiser. Mas o livre-arbítrio não é isso. O livre-arbítrio é, eu posso escolher o que eu quiser e, com isso, as suas consequências. Né? Então, se você escolher ficar pilhado, se você escolher ficar ansioso, você vai colher tudo relativo àquilo. Agora, se você escolher, não, vou dar um passo para trás, vou respirar, vou deixar os ânimos baixarem, e aí vou tomar a decisão, você vai colher o fruto daquilo. Então... essa questão da escolha, essa paz que excede todo entendimento, que é bíblico isso, é o que? Nós entendemos que nós precisamos agir de acordo com aquilo que a gente tem paz e não por pressão. Nós vemos num tempo que as pessoas agem muito por meio da pressão. Você tem que fazer isso, tem que ser agora e agora é a hora essa. Não, calma. Quebra essa calma, mundo, né? Isso, não é desse jeito.
Calma, eu vou fazer o que eu tenho que fazer na hora que tem que ser feito. Se a gente tivesse poder de escolha, nós vamos conduzir a nossa vida de uma forma melhor, sabendo que a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo. Quando Deus nos dá a direção de nós irmos, aí nós vamos... Se a gente for ver na Bíblia, tem várias passagens, tem várias histórias que você vê que as pessoas esperaram e só fizeram quando Deus falou para elas fazerem. Por mais que muitos falaram, não, a hora é agora, a hora é agora. Mas não, calma, Deus não falou ainda. Conta uma situação dessa, conta uma história na Bíblia que... Por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, Davi e Golias. Davi e Golias, a gente pode ver Davi quando chega no arraial que tá tendo a confusão, já tem uns 30 dias que tá pegando fogo. E ninguém toma nenhuma decisão. E Davi chega e quer saber o que tá acontecendo. Davi podia chegar e falar assim, não, já vou pra cima. E quando Davi decide lutar ainda com o filisteu, Saul ainda fala pra ele, não, vem cá, coloca minha armadura. Ele experimenta e fala, não é desse jeito que eu vou pegar. Então ele foi seguindo aquilo que Deus foi colocando no coração dele. E naquele momento, ele foi e derrubou o gigante e saiu vencedor. Se a gente pegar, por exemplo, quando o pessoal saiu do Egito, Moisés foi um cara que foi criado no Egito. E depois que passam as pragas do Egito e que Deus vai tirando o povo do Egito, Moisés sabia que o caminho que ele estava tomando ia dar de frente com o Mar Vermelho. Se ele fosse um cara que falasse assim, não, eu não vou por aqui porque eu sei que vai dar no Mar Vermelho, nós vamos tudo morrer, porque não dá para atravessar nadando. Ele poderia correr para outro lado. Mas Deus estava direcionando ele, enquanto muitos poderiam estar gritando lá, Moisés, tá maluco, por aí vai dar no Mar Vermelho. Eu acho que ele pensava assim, não, calma, Deus está mandando ir por aqui, nós vamos por aqui. Então ele foi seguindo e esperando o momento certo. Quando ele chegou diante do Mar Vermelho, eu sempre brinco, né? Tradução do pastor Pierre, porque a Bíblia não está escrita assim. Eu acho que ele deve ter chegado lá e falado assim, e aí, Deus, e agora? Cheguei onde o Senhor mandou, agora não tenho o que fazer. E aí Deus fala para ele, agora toca o cajado. E a Bíblia diz que quando ele toca o cajado, o mar se abre, todos passam em terra seca. E quando ele chega do outro lado, Deus fala para ele, bate de novo. E os egípcios estavam tudo dentro, morre tudo e o povo é liberto. Então, quer dizer, se ele corta alguma dessa etapa, se ele toma alguma decisão sem estar em paz e esperando a direção de Deus, ele não tinha vivido o milagre de Deus e o melhor de Deus. Então, nós temos que entender que viver a vontade de Deus, as escolhas que Deus tem para nós, muitas vezes vai fugir do nosso racional ou do imediatismo. E nós vamos saber que nós vamos escolher o que Deus quer para nós e nós vamos desfrutar disso. E esse imediatismo de hoje, eu acho que é um grande problema no relacionamento com Deus, né, das pessoas. Eu acho que aí entra num próximo ponto que eu acho importante da gente falar, que é assim, as pessoas têm muito uma ideia, não é nem uma ideia, elas criaram, eu não sei em que momento isso aconteceu na humanidade, mas criou-se uma ideia de um relacionamento com Deus de trocas. De eu faço isso para Deus e Deus tem que fazer isso para mim, né? E eu faço isso e Deus vai fazer isso. E as pessoas ficam muito ali imediatistas. Tipo, Deus, eu fiz isso, por que não deu certo? Deus, por que não vai ser desse jeito? Por que não vai ser assim? E muita gente se revolta com Deus quando toma um não de Deus. Isso é uma coisa que eu dou graças a Deus. Que, por exemplo, assim, eu já tive vários nãos de Deus. A Kelly acompanhou todos. Mas eu nunca fico revoltada. Eu tenho vários questionamentos. Já tive vários. Inclusive, quando o Lucas estava na UTI, era um que eu tinha muito. Eu falava, por que eu tô passando por isso? Mas eu nunca falava assim, eu não quero mais Deus. Eu tô brava com Deus. Mas eu pensava assim, se Deus me conhece, Ele sabe que eu tô chateada com Ele, né? E eu acho que aí entra um ponto, né? Essa questão da gente achar que Deus tem que fazer tudo do nosso jeito. E não aceitar quando Deus fala não. E o que vocês têm para falar sobre isso? Sobre quando Deus fala não. Você já me deu uma explicação uma vez muito boa. Do filho? Do filho. Conta um pouquinho daquela explicação que você deu para mim. Então, eu expliquei assim para Isa, porque a gente estava até em Brasília nessa época. Não estava nem em Londrina, a gente não tinha voltado ainda, né? Morar aqui em Londrina. Não. E eu tava no meio da rua. Falei, amor, olha aí a Isa. Eu não me revolto, mas eu questiono. E aí eu expliquei pra você, né? Que é como um pai ou uma mãe quando o filho pede as coisas. E nem sempre, por mais que você tenha condição, você vai dar tudo que ele quer. Né? Você tem que falar, às vezes, o não para ele aprender a crescer e a valorizar, muitas vezes, alguma coisa, né? Que fala assim, você não pode ter aquilo. Por mais que seja acessível a você, você não pode dar sempre tudo que ele quer, senão fica uma criança
querendo ou não querendo, mimada, né? Então foi nesse sentido que eu quis dizer que Deus é a mesma coisa. Não quer dizer que Ele vai mimar nós em tudo que nós pedimos, Ele vai fazer. Tudo que nós fazemos, tudo corretamente, tudo certinho, Ele vai fazer. Eu estava até pensando, quando você estava falando, de contar a nossa experiência, porque nós estávamos em Brasília, nós tínhamos a escola de futebol lá, em Brasília. E Deus mandou no nosso coração nós voltarmos para Londrina. Chegamos em Londrina, nós íamos ficar com a nossa escola lá em Brasília e abrir outro polo aqui em Londrina. Chegamos aqui, né, amor? O que Deus fala conosco? Para nós fecharmos lá. O nosso sonho. Como assim? Isso para mim foi um não de Deus, mas foi um baque muito grande no meu coração. O Pierre, ele já estava um pouco mais aberto para isso, assim, aparentemente, para, né, receber esse não. Para mim, parece que o chão abriu e eu me afundei. Eu fiquei tão frustrada, tão decepcionada. Falei, como assim? O Senhor fala pra gente voltar para Londrina e fechar a nossa escola lá em Brasília. E aí, com o passar do tempo, que eu comecei a entender os propósitos de Deus com esse fechamento da escola lá em Brasília e a nossa escola aqui fluir em Londrina, né, amor? Continua aí, dá o impasse aí. Não, é que eu acredito muito que... Eu queria pegar engatilhar isso. Exatamente. E passar a bola pra você, chutar e fazer gol. Quando ela fala que eu tava mais preparada, é porque assim, essa questão da nossa volta pra Londrina foi algo que Deus falou primeiramente comigo, né? Depois de alguns meses que eu passei pra ver, Deus falou comigo isso. Deus falou no começo do ano de 2020. E nós voltamos em novembro, né? Em novembro que eu te dei a notícia. Porque você fica naquela assim, meu Deus. Novembro para mudarmos em dezembro para Londrina. Em um mês, mudança de estado. Porque eu acredito muito na questão. Quando você fala assim, eu questiono Deus. Quando a gente fala questão, tem gente que leva pro lado negativo. Mas o questionar a Deus é você conversar com Deus e falar, mas Deus, por quê? Isso não é errado. Não é errado você querer entender, você querer conversar. E Deus, Ele quer isso. Porque Ele tem prazer em te explicar o que Ele está fazendo. Muitos não que nós recebemos, na hora nós não entendemos. Mas lá na frente faz todo sentido. Não é compreensível. Então, eu sempre falo assim, nós temos que entender que com Deus, eu até sempre coloco uma historinha assim. Porque, por exemplo, você tem 14 anos, se você pedir um carro pro seu pai, ele vai te dar um carro? Não, porque você não tem carteira de motorista. Então, ele tem que esperar você chegar com 18. Se ele te der com 14 anos, ele é muito irresponsável. Então, com 18 é diferente. Se você tiver 18 e não tiver carteira de motorista, ele vai te dar o carro? Ainda não. Agora, quando você tiver sua carteira de motorista, você pode ter. Então, eu sempre falo assim, eu acho que crescimento não é estatura, não é tamanho. Crescimento é maturidade. E a vida com Deus é maturidade. Então, você tem que estar aberto, né, pro sim, pro não. Então, você tem... Tudo isso, quer dizer, é que eu sempre falo, a gente tem um Deus que pode todas as coisas, a gente tem um Deus que Ele está em todos os lugares, e nós temos um Deus que sabe de todas as coisas. Onisciente, onipresente e onipotente. Então, quer dizer, a gente tem um Deus desse tamanho, e às vezes Ele falar um não para nós... É frustrante, né? Frustrante. Mas só que isso é pro nosso crescimento. Você pode ter certeza que se Ele falou não naquele momento é porque não é a hora. E nós temos que ter a maturidade de entender, não é o momento. Então, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa para estar com essa carteira de motorista. Eu tenho que fazer alguma coisa para... Porque Deus, que eu sempre brinco. O diabo, quando você pede alguma coisa, em troca Ele dá. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Mas Deus não. Deus, Ele só vai dar se aquilo realmente for bênção para sua vida. Deus sempre faz isso. E eu acho que é muito... E as pessoas foram criando muito... A gente vê até... Eu discordo muito quando eu vejo vídeos assim. A gente vê na internet muita gente pregando essa ideia de um Deus que, tipo, se você fizer isso, Deus vai fazer isso. Se você fizer desse jeito, Deus vai fazer isso. E às vezes Deus não faz, porque não é da vontade dele, né? Exatamente. E a gente não pode cair nessa, né? Um outro questionamento que a gente já teve, a gente já debateu várias vezes, é a questão da graça. Tal pessoa cai também naquilo das seguidoras que eu falo que não se sentem merecedoras do amor de Deus, né? São as pessoas que acham que elas atribuem a graça de Deus a uma prosperidade, a um sucesso, a uma coisa material ali, tipo, deu certo é porque foi de Deus. E aí a gente fica se questionando, porque daí a gente fala assim, mas... E quando a gente vê uma situação de uma pessoa que não fez algo certo e se deu bem? E aí, né? Como que a gente entende? Quem tá ali sempre fazendo e não teve sucesso naquela área, então Deus não tá ali? Como que vocês... O que vocês pensam sobre isso? Agora começa você e eu continuo agora. Bom, eu acho que o que nós temos que entender
É que eu sempre falo assim, Deus ele é simples. Mas quando nós temos a nossa... É que eu acho existem duas visões, né? A de Deus para conosco e a nossa para com Deus. E eu acho que o maior erro que nós temos é olharmos muito na nossa ótica. Por quê? Porque quando nós olhamos na nossa ótica, às vezes nós vamos falar isso, né? Ah, poxa, aquele ali parece que tudo dá certo para ele, aquele outro parece que nada dá certo. Por que isso? Parece que... Será que Deus tem seus prediletos e não? Eu já ouvi isso. Né? E foi uma coisa que me incomodou na época quando eu ouvi. Porque eu pensei, mas gente, como assim, né? Deus vai dar... tem os mais... Tem uma pessoa que só... Se a pessoa tem aquelas coisas dando certo, então Deus tá gostando mais dela e a outra não. Continua. Então, não, mas é verdade. É porque eu acho assim, as pessoas olham muito e acham que o resultado das nossas vidas, né, diz muito se Deus está gostando ou não. Existem pessoas que fazem coisas erradas, lucram, mas você pode ter certeza que não tem a paz. Você pode... Eu conheço várias pessoas que são ricas financeiramente e daria tudo que tem para ter paz. Para ter uma família abençoada. O conceito de prosperidade é muito errado, eu acredito, entre as pessoas. Porque as pessoas acham que prosperidade é dinheiro, mas não. Prosperidade é ausência de adversidade. Ou seja, se eu tenho condição de sair com a minha família no domingo e comer um lanche no shopping, ou se eu tenho condição de, final de semana, eu reunir minha família em casa e fazer uma comida legal, eu acredito que já é uma prosperidade. Eu não preciso ter 1 milhão no banco. Nós temos que entender que a nossa vida com Deus não nos... tira a possibilidade de ter problemas, de ter circunstâncias difíceis, de receber os nãos de Deus. Então eu volto aqui falando mais uma vez, a questão da maturidade. Nós sabemos que existe um tempo certo para todas as coisas. Nós só não podemos desistir no meio do caminho. Nós não podemos achar que às vezes um é mais privilegiado. Porque eu acredito assim, Deus... Acredito não, é a verdadeira realidade. Deus ama todos da mesma maneira. Não tem ninguém que é o mais bonitinho, que é o mais fofinho. Não, todos da mesma maneira. Nós que estamos aqui agora reunidos falando de Deus, né? Deus nos ama e ponto. E agora uma pessoa que pode estar em qualquer lugar e fazendo o que você imaginar de errado, às vezes se drogando, às vezes numa situação pior, o que acontece? Deus a ama da mesma maneira. Porque Deus é amor, Deus ama e ponto. Não tem como, ele não faz acepção de pessoas, ele não olha, eu amo mais esse porque faz as coisas certinho, eu amo mais... Não, ele ama todos e ponto. Então, quer dizer, é aquilo que nós fazemos. Existem pessoas... E cada um Deus trabalha de uma maneira diferente. Né? Isso que eu ia chegar. Por quê? Porque existem pessoas que vão prosperar mais rápido, que às vezes o negócio que ela vai fazer vai dar certo mais rápido. Tem outras que não. Mas isso não quer dizer que Deus ama mais ou ama menos a outra. Então, nós temos que ter a maturidade de entender, poxa, esse não é o momento. Eu já vi várias histórias de pessoas que não são convertidas, que quebraram 4, 5 vezes antes de fazer o negócio certo e prosperar. E existem várias pessoas que às vezes na primeira deu certo. Aí quer dizer, Deus ama mais, Deus ama menos? Não. São mistérios de Deus. A questão é, eu preciso olhar para a minha vida e entender que Deus é comigo e persistir, perseverar até aonde Deus quer que eu vá. E aí, e não ficar me medindo, né? Colocando a minha vida de acordo com o outro. Porque se eu coloco minha vida de acordo com o outro, e às vezes nós somos injustos com isso, porque nós comparamos a nossa vida sempre com quem tá bem e nunca com quem tá mal. Pior. Porque então, porque se você compara com quem tá bem, você fala, coitadinho de mim, então aquele lá é privilegiado. Mas você nunca dá uma olhada pro lado e fala, nossa, aquele tá pior que eu, então eu sou o privilegiado. Né? Então, por isso que eu acho interessante nós sempre darmos uma olhada no retrovisor, que eu falo. Hoje nós sempre, se nós pararmos para pensar, hoje nós sempre vamos estarmos melhores do que nós estávamos um tempo atrás. E sabe o que eu acho também? Pensando ainda nisso, né? Uma coisa que foi para mim muito interessante, que eu pude mudar a minha cabeça sobre isso. Uma vez eu fiz uma pós, que era uma pós sobre pregação bíblica. E aí a gente falar sobre o evangelho. E o que é o evangelho? Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. Que é anunciar a boa nova. E qual é a boa nova? É a salvação que Deus nos deu, né? Então, Jesus foi crucificado, ele morreu na cruz, ele para salvar a gente dos nossos pecados, para que a gente possa ter uma possibilidade de vida eterna. E as pessoas, elas ficam tão presas ao que está acontecendo aqui agora, tipo, deu errado isso, deu errado aquilo, fulano tá mais, tem mais, fulano tem menos, aquele é mais abençoado, aquele é menos abençoado, e esquece de olhar o que Deus já fez. Deus já fez. O
maior presente que Deus poderia dar, o maior feito que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez. Ele já nos deu a possibilidade de vida eterna, não é? E as pessoas esquecem disso. E ficam olhando como se o que Deus tivesse que fazer fosse aqui, agora. E o que vocês pensam sobre isso? Né? Para quem está assistindo a gente, que não conhece talvez até também para a gente já... E a gente caminhando para o fim aqui. Pensando assim, uma pessoa está assistindo a gente, está conhecendo Deus agora, nunca ouviu falar de Deus, não sabe, né? Não sabe nada. O que é a vida eterna? Como que a gente fala? O que é a salvação? Como a gente fala isso para uma pessoa, né? Bom, nós, como cristãos, né? Nós acreditamos que essa vida eterna é um lugar qual Deus separou para nós, né? Um lugar onde não vai haver choro, não vai haver dor. É um lugar que Deus preparou onde vai ser só maravilha, só alegria, né? Mas eu acredito muito que nós temos que buscar a nossa salvação. Nós temos que buscar aquilo que Deus tem para nós. Isso é maravilhoso. Mas eu acredito muito que a gente tem que aproveitar o caminho. Eu acredito demais. Porque eu vejo muitas pessoas, né, cristãos, que falam bem assim, aqui é para sofrer, né? O descanso vai ser no céu, vai ser onde Deus preparou. Mas eu não acredito que Deus nos colocou aqui para sofrer e para descansar só na eternidade. Salvação. Exatamente. Então, que Deus é esse? Que pai é esse? Vamos viver o céu na terra, né? Exatamente. Qual é o pai que coloca o filho numa situação difícil como você vai sofrer aí muitos anos e depois você vai ter o descanso? Não, nenhum pai quer isso. Eu acredito que nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para apreciar o caminho. Eu acho que a gente está passando pelo caminho onde tem rosa, tem espinho. Mas aí o nosso foco está onde? Está nas rosas ou está no espinho? Então, por isso que eu acho que nós temos que desfrutar a vida que nós estamos vivendo. Nós temos aí, às vezes, você que é casado, né? Você que namora, tem às vezes um companheiro maravilhoso, tem filhos maravilhosos, né? Às vezes tem um emprego bom, às vezes tem uma vida boa, mas não olha para aquilo. Desfrute isso, desfrute o caminho, vive. E você que está começando agora ou está pensando, eu sempre falo assim, sempre levanto, né, amor? A gente levanta essa bandeira e fala assim, venha como está. É isso que eu ia falar. Você já tomou meu partido, eu não vou então, falar. Vou deixar você falar e depois eu complemento. Não, é porque ela tava falando assim, pra quem nunca ouviu falar, né, da vida eterna. É pra vir como está mesmo. Se você tá quebrado, tá machucado, tá ferido, é pra vir como está. É assim que Deus gosta também de trabalhar. É no coração doente, ferido, né, amor? Não importa se é por uma troca, igual nós estávamos falando. Você fala, Deus, eu preciso receber uma cura. Ore Ele, clame Ele, do jeito que você está. Porque a salvação é para todos. É para todos. Né? E nisso você vai se chegando mais próximo. E Deus vai mostrando o caminho a ser tomado. Porque, vamos lá, tomar de novo. A paz que excede todo entendimento. Isso vai ser através da sua conversação com Deus, do seu diálogo com Deus. Quando você está dando mamar, quando você está lavando a sua louça, quando você está tomando seu banho, quando você está na sua cama, preste a dormir, que você só fala assim, Senhor, obrigado por esse dia. Nem termina de falar direito, tão cansado que tá. Venha como está. Simples assim, que Deus vai instruindo pro caminho da eternidade. É porque eu sempre falo assim, às vezes tem pessoas que eu falo, existem pessoas que afastam as pessoas de Deus. Como? Às vezes ela fala assim, você vai na igreja ou você quer Deus só porque você quer alguma coisa em troca, porque você tá querendo um carro, porque você tá querendo um emprego, porque você tá querendo uma cura. E eu já penso o seguinte, eu acho que você tá querendo um carro? Vem, busca, pede para Deus o carro. Se você está querendo uma cura, pede para Deus a cura. Não quer dizer que vai receber, né? Mas Deus não tem a obrigação de dar. Exatamente, mas assim, entenda. Todas as pessoas, muitas pessoas na Bíblia foram atrás de Jesus por um interesse. Interesse pessoal, não de salvação. Agora, quando eles encontraram Jesus, a vida deles mudaram totalmente. É isso que Eles foram por interesse. A mulher do fluxo de sangue. Aí ela foi para trás de Jesus. Jesus, eu quero ser salva. Não. Ela falou assim, se eu tocar, eu vou ser curada. Ela queria uma cura. O cego Bartimeu estava na beira do caminho clamando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ai, me salva. Não. Ele queria a cura. Ele queria enxergar. O que você quer? Eu quero enxergar. Então, nós temos que entender que muitas pessoas vão para Jesus porque querem alguma coisa. Mas quando eles têm um real encontro com Deus, a vida deles muda. E eles sabem que aquilo que eles foram buscar não é nada comparado com o amor e a misericórdia de Deus. Só aproveitando o gancho aqui, eu fui para a igreja por interesse. Eu já contei, eu conto sempre essa história. Eu fui para a igreja porque eu queria namorar a Kelly. Queria! Uma vez a gente era amigo, estudava na mesma escola e ela parou de estudar porque ela foi trabalhar, trocou o turno. E uma amiga nossa, eu falei assim, e a Kelly, e agora? A mãe dela tem uma igreja.
Aí você... Eu falei, vou lá. pra igreja. Vou lá na igreja. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Cheguei na igreja, eu chegava na igreja e a minha oração era: eu quero namorar a Kelly. Quando a Kelly não ia pra igreja por algum motivo, parece que a igreja não tinha graça. Mas teve um dia que eu tive um encontro com Deus. E a minha oração foi: Deus, eu não quero mais a Kelly. A partir de hoje eu quero o Senhor. Uma semana depois eu tava namorando a Kelly. Tá vendo como é que Deus é bom? Às vezes a gente vai por interesse. E Deus transforma tudo aquilo pra quê? Pra que a gente realmente tenha um encontro com Ele. Como muitas pessoas na Bíblia teve um encontro. Então, o que nós deixamos aqui, essa mensagem pra quem está pensando em servir Jesus ou está, às vezes, com dúvida por troca aquilo, só busca. É que eu sempre falo, dá uma chance, uma oportunidade pra Deus mostrar o quanto Ele é bom. E a pessoa nunca mais vai se arrepender disso. Mas é verdade, eu nunca conheci alguém que se arrependeu de buscar a Deus. Exatamente. Porque acho que, fechando aqui, acho que é bom a gente pensar assim, que a vida com Deus, a gente já falou isso. A vida com Deus, ela não é uma vida livre de problema. Exatamente. Né? Mas é muito melhor passar por um problema com Deus do que sem Deus. É verdade. Exatamente. Né? Então, se você hoje está assistindo a gente aí, eu espero que você tenha se sentido tocado, né? Que você tenha pensado, poxa, tem um Deus que você falou, Deus ama e ponto. Tem um Deus ali disponível, né? Procure, busque a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai operar na tua vida de maneira extraordinária. Gente, muito obrigada pelo papo. Se deixasse, a gente ficava aqui 10 mil horas conversando. Falar de Deus é a melhor coisa que existe. Muito obrigada, foi muito bom. Eu tenho certeza que a gente vai ter ajudado muitas pessoas que estão nos assistindo e que vocês continuem sendo esse reflexo de Deus na vida de vocês. Nós que Amém. agradecemos. Que Deus continue abençoando. Agradecemos muito. Que Deus esteja abençoando você, sua família, cada um que vai assistir, em nome de Jesus. E que seja bênção cada dia mais essa caminhada. É isso aí. Amém. Amém. Muito bom.